Olá, olá! Nessa aula a gente vai falar sobre inequação modular. Vamos verificar como a gente deve proceder para resolver uma inequação modular. Lembrando que uma inequação modular é aquela inequação tal que o x, a incógnita, está dentro do módulo, tudo bem? Como essas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, tá? O primeiro tipo de inequação que nós vamos resolver são inequações que têm essa forma, esse formato, olha, módulo de f de x menor ou igual a a, ou o módulo de f de x maior ou igual a. Logicamente, A um número maior ou igual a zero. Como esse exemplo, olha, módulo de 3x menos 1 menor ou igual a 8. Aí estou falando desse tipo aqui, né? Módulo de f de x menor ou igual a A. Aqui eu tenho o módulo de 3x menos 1 menor ou igual a 8. No nosso caso, o f de x é o 3x menos 1 e o A é o 8, tá? Bom, então vamos pensar na resolução dessa inequação aí. Como proceder para resolver inequações do tipo módulo de f de x menor ou igual a? Pessoal, é simples. Basta lançar mão dessa propriedade, ó, módulo de x menor ou igual a a. Logicamente aqui há um número maior ou igual a zero. Significa que o x está variando de menos a a. Menos a menor ou igual a x, que é menor ou igual a a. Tá? Essa é uma das propriedades que a gente discutiu na aula que a gente estava falando lá de propriedade dos módulos. Se você não assistiu aquela aula, pessoal, eu aconselho você a assistir porque a gente teceu mais comentários a respeito das propriedades, a gente fez interpretação geométrica de algumas propriedades, então importantíssima aquela aula. Se você não assistiu, assista. Vamos lá. Então, o que essa propriedade está dizendo para a gente? Ela está dizendo para a gente que se módulo de uma quantidade é menor ou igual a A, então essa quantidade, tá vendo aqui, que é o x, está variando de menos a A. É exatamente o que está acontecendo aqui, olha. Eu tenho um módulo de uma quantidade, ou seja, de 3x menos 1, menor ou igual a 8. Então, de acordo com essa propriedade, o que você vai concluir? Que essa quantidade, que é o 3x menos 1, vai estar variando de menos 8 a mais 8, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 8 menor ou igual do que 3x menos 1, que é menor ou igual do que 8. Pronto, já organizei meu problema, esquematizei aqui a resolução da minha inequação. E agora, como a ideia é a gente isolar o x, achar o x, eu vou fazer o seguinte a fim de resolver essa inequação. Eu vou somar a todos os membros aqui dessa inequação. Aí eu vou obter o seguinte, menos 8 mais 1, menos 7. Menor ou igual 3x menos 1 mais 1 vai dar 3x. Menor ou igual 8 mais 1, 9. Bom, ainda na intenção de deixar o x sozinho, eu vou multiplicar por 1/3, que é o mesmo que dividir por 3. Então, vou multiplicar aqui, pessoal, vou multiplicar aqui por 1/3. Pronto. Então, vai ficar menos 7 vezes 1/3 é menos 7/3. Menor ou igual 3x vezes 1/3 vai dar o x. Menor ou igual 9 vezes 1/3, 9 vezes 1/3 vai dar 3. Pronto, acabou. Dessa forma, a solução da nossa inequação é x pertence a R, tal que menos 7/3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Pronto, aí que emoção. Acabamos de resolver a primeira inequação modular. Você poderia estar resolvendo essa mesma inequação aqui, pessoal, separando essa inequação, chamada inequação simultânea, em duas outras inequações, Aqui, na verdade, a gente tem duas inequações em uma só. Você tem 3x menos 1 maior ou igual que menos 8 e 3x menos 1 menor ou igual do que 8. Aí resolve cada uma separadamente e verifica o que tem em comum. Poderia estar resolvendo assim também, tá? Vamos lá. Próximo exemplo, módulo de x mais 1 maior ou igual a 1. Bom, essa inequação tem esse formato aqui, ó, módulo de f de x maior ou igual a a. Tá? Então, é desse formato aqui, desse tipo de inequação que eu estou falando agora. Como proceder para resolver inequações desse tipo? Pessoal, nesse caso, basta usar uma propriedade parecida com essa, que diz o seguinte, módulo de x maior ou igual a a. Logicamente, A um número maior ou igual a zero, significa, é equivalente a escrever x menor ou igual do que menos a, ou x maior ou igual a a. Outra propriedade dos módulos que nós discutimos lá. O que ela está dizendo para a gente intuitivamente? Ela diz que se você tiver módulo de uma quantidade qualquer maior ou igual a a, então essa quantidade é menor ou igual do que menos a, ou essa quantidade é maior ou igual do que a. Não é exatamente o que eu tenho aqui, pessoal? Olha,
módulo de uma quantidade, que é o x mais 1, maior ou igual do que 1. Então significa, de acordo com essa propriedade, que o x mais 1 é menor ou igual do que menos 1, ou o x mais 1 maior ou igual do que 1. Tá? Então você vai escrever assim, organizando o nosso problema. X mais 1 menor ou igual do que menos 1, ou x mais 1 maior ou igual do que 1. Pronto, resolvendo cada uma separadamente, aqui você vai obter x menor ou igual do que menos 1. Esse 1 vai para o segundo membro, vai ficar menos 1 também, né? Vou fazer devagarzinho, menos 1. E, portanto, x é menor ou igual do que menos 2. Pronto. Segunda parte, vai ficar x maior ou igual do que 1. Esse 1 para o segundo membro, menos 1. Ou seja, x maior ou igual a 1 menos 1, 0. X maior ou igual a 0. Muito bem. A solução, então, dessa inequação vai ser x pertence a R, tal que x menor ou igual do que menos 2, ou x maior ou igual do que 0. Pronto. Então, tentando resumir o que a gente fez aqui. Se você quiser resolver se você se deparou com uma inequação do tipo módulo de f de x menor ou igual a A, qual propriedade você vai usar? Essa aqui, ó. Módulo de x menor ou igual a A significa que o x está variando de menos A a A. Se você se deparou com uma inequação do tipo módulo de f de x, tá vendo aqui, ó? Módulo de f de x maior ou igual a A. Qual propriedade você vai usar? Essa aqui, ó. Módulo de x maior ou igual a A significa que x menor ou igual que menos A, ou x maior ou igual a A. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exemplos? Bora lá. Mais um exemplo. Módulo de x ao quadrado menos x menos 4 menor do que 2. Como proceder mesmo para resolver esse tipo de inequação? Lançar mão da propriedade. Módulo de x menor ou igual a A ao número maior ou igual a 0 significa que o x está variando de menos A menor ou igual a x, que é menor ou igual do que A. Muito bem. Uma observação aqui, pessoal, essa propriedade também é válida com menor. Tá? Esse aqui foi o módulo de x menor do que A. Significa que o x está variando de menos A a A, só que também com sinal menor. Menos A menor que x, que é menor do que A. Que é o que está acontecendo ali, na verdade. Olha, eu tenho módulo dessa quantidade menor do que 2. Então, de acordo com a propriedade, essa quantidade aqui vai variar de menos 2 a mais 2. Aí você vai escrever menos 2 menor do que x ao quadrado menos x menos 4, que é menor do que 2. Bom, não dá, pessoal, para a gente resolver essa inequação aqui, olha, como a gente fez o item A. Não dá. No item A, a gente conseguiu isolar x de uma única vez, de uma só vez, na verdade. Mas aqui não dá por causa do quadrado. Não dá para a gente fazer operações a fim de deixar o x aqui sozinho. Não dá, tá? Porque aqui tem um quadrado. Então, como proceder? É simples, olha só. O que a gente tem aqui, pessoal, é uma inequação simultânea. Na verdade, tem duas inequações em uma só. Olha só. Do meio para a esquerda você tem uma inequação. E essa inequação qual é? É o x ao quadrado menos x menos 4 maior que menos 2, tá? Do meio para a esquerda. E do meio para a direita você tem outra inequação. Olha, aqui você tem outra inequação. Que inequação é essa? É x ao quadrado menos x menos 4 menor do que 2. Pronto, agora eu vou resolver essas duas inequações, tá? Devagarzinho para a gente entender. Não dá para a gente resolver como resolvemos o item A, porque aqui apareceu um quadrado. O que a gente tem que fazer? Considerar as duas inequações que estão escritas aqui, né, nessa sentença. A primeira inequação é do meio para a esquerda, ou seja, x ao quadrado menos x menos 4 maior que menos 2. E a segunda inequação é do meio para a direita, x ao quadrado menos x menos 4 menor do que 2. Bom, aqui agora a gente obtém x ao quadrado, já vou resolver essa inequação, menos x, e aqui vai ficar menos 4, esse menos 2 vem para o primeiro membro, vai ficar mais 2. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2, maior do que 0. Excelente. O que eu obtive aí agora? Eu obtive uma inequação do segundo grau. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve mesmo a inequação do segundo grau? Não sei se você lembra disso. Inequação do segundo grau, para você resolver, você deve proceder assim, olha, você encara o primeiro membro aqui como sendo uma função f,
e faz o estudo do sinal dessa função. Aí no fundo, o que você está procurando? O x tais que o f de x é maior do que zero. É assim que a gente procede para resolver uma inequação de segundo grau. Então tá. Bom, a fim de estudar o sinal dessa função, a primeira providência é determinar suas raízes, né? X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. E aqui agora, pessoal, você tem que usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau. Basta usar a fórmula de Bhaskara que você resolve essa equação. Ou então usa o soma-produto, né? No fundo, você está procurando aqui dois números cuja soma dá 1, dá o b com o sinal trocado, a soma dá 1 e o produto dá menos 2. Não é difícil a gente concluir que esses dois números são quem? O menos 1 e o 2, tá? Então, o x1 aqui, olha, x1 é igual a menos 1, e o x2 aqui, vamos colocar assim, ó, x2 igual a 2, x2 igual a 2. Não consigo fazer através de soma e produto. Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é a receita de bolo para você resolver toda e qualquer equação de segundo grau. Bom, o que mais eu devo fazer na intenção de estudar o sinal dessa função? Determinei as raízes, agora eu devo fazer um esboço gráfico. Então tá, vamos pensar no gráfico dessa função f. O gráfico dessa função f, muito bem. Bom, o gráfico da função f é uma parábola, porque é a função do segundo grau, de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x em menos 1 e 2. Então é algo mais ou menos assim, ó. Menos 1 e 2, maravilha. Distribuição do sinal, mais, menos e mais. Pronto, já fiz o estudo do sinal. Bom, o que eu quero? O x tais que o f de x é maior do que zero. Os x tais que f de x é maior que zero são os x menores que menos 1, tá vendo aqui? Ou x maiores do que 2. Então, a solução da primeira equação é essa aqui, ó, x menor do que menos 1 ou x maior do que 2. Deixa guardado. Beleza? Bom, vamos resolver agora a segunda inequação? Vamos lá. Deixa eu colocar essa equação aqui em cima, né? X ao quadrado, mais à direita aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 4 menor do que 2. Essa é a inequação que eu devo resolver agora. Bom, novamente, esse 2 para o primeiro membro vai ficar x ao quadrado menos x menos 4 menos 2 vai dar menos 6, menor do que zero. Outra inequação do segundo grau. Como proceder? Encara o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. E para estudar o sinal da função, você tem que igualar a zero, determinar as raízes. A primeira providência é determinar as raízes. Ou seja, é escrever x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Novamente, pessoal, se você usar aí a fórmula de Bhaskara, você vai achar como respostas aqui o 3 e o menos 2. 3 e menos 2. x1 igual a menos 2, x2 igual a 3. Dá para fazer por soma e produto. Você está procurando dois números cuja soma dá o b com o sinal trocado, a soma dá mais 1, observe. E o produto dá menos 6, observe. Se você não consegue, fórmula de Bhaskara, tá? Bom, e agora o que a gente deve fazer? O esboço gráfico, né? O gráfico dessa função é uma parábola, porque é a função do segundo grau, concavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos, no menos 2 e no 3. Portanto, o esboço gráfico dessa função seria algo mais ou menos assim, ó, parábola, concavidade voltada para cima, toca o eixo x em menos 2 e 3. Distribuição do sinal, mais, menos e mais. Aí, ó. Maravilha, não é verdade? O que me interessa nesse caso, pessoal? Os x tais que o f de x é menor do que zero. Os x tais que o f de x é menor do que zero são os x variando de menos 2 a 3. Ó. Aqui tem um sinalzinho de menos, tá vendo? Menos 2 a 3. Pronto, já resolvi as duas inequações. O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora é a interseção desses dois resultados. A interseção da solução da primeira inequação com a solução da segunda inequação. Tudo bem? Por que a gente deve fazer a interseção? Porque essa sentença aqui, olha, ela abriu, vamos dizer assim, ela se desmembrou em duas sentenças, que são essa aqui e essa aqui. Então tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, por isso que a gente está fazendo a interseção, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz mesmo, como é que a gente procede mesmo para fazer a interseção de intervalos? A gente representa os intervalos um em cima do outro, assim, né? Ó, primeiro intervalo, menos 1,
e 2, menos 1 e 2. Aí você risca aqui para a esquerda, risca para a direita. Por que mesmo que aqui tem uma bolinha aberta, pessoal? Porque aqui o sinal é só de maior, tá vendo? Se fosse maior ou igual, seria uma bolinha fechada. Agora, de menos 2 a 3, né? Menos 2 a 3, vamos colocar aqui. O menos 2 mais ou menos aqui. Nesse momento você deve ter uma certa ordem. Eu devo representar aqui agora o intervalo menos 2 a 3. O menos 2 tem que estar à esquerda do menos 1, porque o menos 2 é menor do que menos 1. E o 3 é à direita do 2, né? Aqui mais ou menos. Pronto, risque entre. Tá bom? Agora você faz a interseção, ou seja, verifica o que tem riscado em comum nos dois intervalos. O que tem riscado em comum nos dois intervalos, olha, esse intervalinho que vai de menos 2 a menos 1, continua aberto. Menos 2 a menos 1. E o intervalinho que vai de 2 a 3, ó. De 2 a 3. 2, 3 também continua com bolinha aberta. Solução dessa inequação. A solução dessa inequação é o intervalo de menos 2 a menos 1. Vamos escrever assim agora, ó. Menos 2 até menos 1. União com o intervalo que vai de 2 a 3. 2 a 3. É a mesma coisa que você escrever x pertence a R e tal, o quê? Menos 2 menor que x, que é menor que menos 1. Ou 2 menor que x, que é menor que 3. Qualquer jeito de se escrever, tá bom. Tá aí, então, mais um exemplo de inequação modular. Mais um exemplo, módulo de x ao quadrado menos 5x maior do que 6. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma inequação do tipo módulo de f de x maior do que a. Qual propriedade eu vou usar? Essa aqui, ó. Módulo de x maior do que a. O que significa mesmo? Que o x é menor que menos a. O x é menor que menos a. Ou o x é maior do que a. Essa é a propriedade que eu vou usar, tá? Módulo de uma quantidade maior do que A, essa quantidade é menor que menos A, ou essa quantidade é maior do que A. É o que eu tenho aqui, ó. Módulo de uma quantidade maior do que 6, então essa quantidade aqui, que é o x ao quadrado menos 5x, é menor que menos 6, ou essa quantidade, pessoal, x ao quadrado menos 5x é maior do que 6. Bom, então vamos lá. Resolvendo cada inequação separadamente, aqui a gente vai obter x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que zero. Outra inequação do segundo grau. Como resolver mesmo? É encarar o primeiro membro como sendo uma função f, encara o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. Aí no fundo, o que você está procurando são x tais que o f de x é menor do que zero. Vamos lá. Para estudar o sinal da função, você tem que determinar suas raízes inicialmente, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Para a gente ganhar um tempinho, eu vou resolver essa equação via soma e produto. Resolver uma equação como essa, estou procurando dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. Não é difícil a gente concluir que são 2 e 3, né? 2 e 3. Se você não consegue fazer assim, novamente use fórmula de Bhaskara. O que mais eu devo fazer na intenção de estudar o sinal dessa função? Eu devo fazer um esboço gráfico. Então vamos lá, vamos pensar no gráfico dessa função. O gráfico dessa função é uma parábola, porque a função é do segundo grau, com a cavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é positivo, é 1, e vai tocar o eixo x em 2 e 3. Então é algo mais ou menos assim, ó. 2 e 3. Distribuição do sinal, mais, menos e mais. Excelente. O que você está procurando? Os x tais que o f de x é menor do que zero. Os x tais que f de x é menor que zero são os x que estão entre 2 e 3, ó, onde tem um sinalzinho de menos, né? Aqui, ó. Pronto, já é a solução da primeira inequação. Vamos resolver agora a segunda inequação. Bora lá. A segunda inequação fica assim, x ao quadrado menos 5x, esse menos 6 para o primeiro membro, esse mais 6 para o primeiro membro, menos 6, maior do que zero. Pronto, novamente obtive outra inequação do segundo grau. Como resolver? Encara o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. Para isso, eu devo determinar as raízes dessa função. X ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Bom, e aí as raízes dessa equação
são quais? Quais são os dois números tais que a soma é 5 e o produto menos 6? Não é difícil a gente pensar em dois números tal que a soma é 5 e o produto é menos 6. Quais são? O 6 e o menos 1, não é isso? Então, x1 é igual a menos 1 e o x2 igual a 6. Observe, a soma dá 5 e o produto dá menos 6. Novamente, se você não consegue, fórmula de Bhaskara. O que mais eu devo fazer na intenção de estudar o sinal da função f? Eu devo fazer um esboço gráfico. Um esboço gráfico, olha, o gráfico da função f é uma parábola, porque é a função do segundo grau, de concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e vai tocar o eixo x, onde? No menos 1 e no 6. E agora a distribuição do sinal, né? Distribuição do sinal, isso aqui, ó, mais, menos e mais. O que te interessa? Aqueles x tais que o f de x é maior do que zero. Os x tais que o f de x é maior que zero são os x onde tem um sinalzinho de mais. Então, são esses aqui, né? Os x menores que menos 1 ou os x maiores do que 6. Maravilha, maravilha. Dessa forma, a solução dessa inequação vai ser a união desses dois intervalos. Bom, pessoal, cabe aqui uma observação. Por que aqui eu estou fazendo a união e no exemplo anterior eu fiz a interseção? É devido à propriedade que a gente está usando, pessoal. Olha só, no exemplo anterior a gente usou essa propriedade aqui, o módulo de x menor do que a. O que significa? Que o x está variando de menos a. Então isso aqui significa que o menos a é menor do que x, que é menor do que a. Então duas coisas devem ser satisfeitas aqui ao mesmo tempo. O x tem que ser maior que menos a e o x menor do que a. Observa que está implícita a palavrinha e. Toda vez que tiver implícita a palavrinha e, você vai fazer a interseção. É por isso que no anterior a gente fez a interseção. E por que nesse aqui nós estamos fazendo a união? Porque nós estamos usando a propriedade módulo de x maior do que a. Que diz o quê? Que diz que o x é menor que menos a ou x maior do que a. Observa aqui, olha, tem a palavrinha ou. Então, se tem a palavrinha ou, é a união. Tá? Bom, e aí quando você fizer a união desses dois intervalos, melhor dizendo, a solução da nossa equação vai ser um intervalo de menor que menos 1, né? Menor que menos 1, entre 2 e 3 e maior do que 6. Se você não consegue enxergar assim de imediato, pessoal, você pode fazer a união de intervalos como a gente fez no exemplo anterior, olha. Coloca aqui o 2 e o 3, 2 e 3 com bolinha aberta, né? Bolinha aberta. Risca entre eles. Depois coloca o menos 1. Menos 1 aqui, olha. E aqui o 6. Risca para cá, risca para cá. Agora você faz a união. A união de intervalos, você deve considerar tudo que está riscado nos dois intervalos. E aí, quando você considerar tudo que está riscado nos dois intervalos, você obtém menor que menos 1, entre 2 e 3, entre 2 e 3, e maior do que 6. Tá? Mas, então, dessa forma, a solução dessa inequação vai ser quem? X pertence a R, tal que o x é menor do que menos 1, ou 2 menor do que x, que é menor do que 3, ou x maior do que 6. Excelente, não é verdade?